E aí, tudo bom com você? Quer um cafezinho? Lembrando das minhas raízes mineiras. Não estou fazendo estereótipo. Eu tenho lugar de fala, porque eu tenho família em Minas. Toda a família da minha avó é de lá. Eu passei minha infância lá, então não vem mexer o meu saco. Hoje, nós vamos falar equilibrado e harmoniosamente sobre por que você não deve ficar colecionando caminhos espirituais, caminhos de autoconhecimento. Você não deve colecionar verdades. Há um jeito de investigar isso e nós vamos falar sobre isso depois da vinheta. E se você não conhece nosso canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu vou pedir que você, por favor, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, deixa seu joinha, deixa seu comentário no comentário de alguém aqui embaixo e manda esse vídeo para quem você acha que possa se transformar, possa se sentir bem ouvindo os nossos conhecimentos, compartilhando Revolução de Si com a gente. E deixa no comentário das pessoas, vamos fomentar a discussão, tá bom? Olha, o tema do nosso vídeo eu coloquei aqui, não sei se vocês já notaram esse easter egg do nosso cenário, ou eu tô de um lado ou eu tô do outro, né? Ou eu tô desse lado aqui com as estantes. A nossa biblioteca é maior, tá? Não é só isso aqui não, tem mais coisa lá embaixo. Mas, né, não dá pra gravar lá embaixo, porque senão a gente não teria feito um estúdio, né, Paty? Se era pra gravar na biblioteca. Um dia a gente grava, o som não fica legal, mas... A gente já gravou, inclusive, tem uns vídeos aí da gente lá embaixo na biblioteca pra vocês verem. Mas enfim, aí a gente deixa uns livros, assim, de easter egg no cenário, que às vezes tem a ver com o assunto do vídeo. Hoje eu fiz questão de botar isso aqui na cara pra você ler esse livro. Agora ele chama The Official Biography of Swami Rama of the Himalayas. O autor é Pandit Rajmani Tigunai. Ele conta, evidentemente, já que é a biografia oficial do Swami Rama, ele conta a vida de quem? Do Swami Rama. Eu tô engraçaralho nesse vídeo hoje, né? Eu tô iradinho. Mas é porque a gente tá fazendo um monte de coisa, gravando um monte de vídeo, estamos no meio de uma pandemia, use máscara, se for sair, se proteja, use álcool em gel e tal. Mas tem esse livro aqui, o título com o qual você pode encontrá-lo antes e até em audiobook lá pela Audible, não estamos ganhando nada com isso, mas se a Amazon quiser patrocinar a gente não vai achar ruim, né, Paty? Sim. Ainda mais porque, né, o tanto de livro que eu já comprei, audiolivro que eu já comprei da Amazon, eles podiam dar uns de graça pra nós e tava tudo certo. Se você quiser achar esse livro em audiobook, ele está com o nome At the 11th Hour, às 11 horas. Não sei porquê. Eu ouvi esse audiobook várias vezes, li essa biografia várias vezes e eu não entendi porque é às 11 horas, se é a hora que o Swami nasce e tal. Um outro lugar que você pode ver a biografia do Swami Rama é no livro que ele mesmo escreveu, de cunho autobiográfico e muito menos focado na persona dele, mas sim nos mestres com quem ele encontrou, que é Vivendo com os Mestres do Himalaia. Esse sim foi traduzido para o português. Na década de 80 eu já falei para vocês que está em português, mas a tradução é péssima, porque é uma tradução antiquada, com uma linguagem rebuscada, que não tinha nada a ver com o espírito do livro em si, porque eu li a versão em inglês e não é aquilo. Mas está lá, pela editora Pensamento. Por que é que eu tô falando dessas histórias pra você? Porque o Swami Rama, ele tinha um espírito intrépido, ele tinha uma alma questionadora, cética, teimosa. Darcy vai dizer que eu gosto de imitar o Swami Rama no meu jeito teimoso e imprudente, bocudo e até insolente de falar com o meu próprio mestre. Eu sou esse cara. Sou insolente com o nosso mestre? É. Eu sou um cara cético, questionador, eu sou um cara que pergunta, que vai, né? E o Swami Rama era esse tipo de cara teimoso. Numa das histórias muito divertidas desse livro, ele que nasceu e já foi cuidado pelo seu mestre, levado, né, por Bengali Baba, que não era o Mahavatar Baba de Yogananda, vem me falar sobre isso, eu já li tudo quanto é biografia dele, eu li 4 biografias escritas por pencas de discípulos, é porque a última delas, né, Walking with a Himalayan Master, acho que são vários volumes de vários discípulos. Nenhuma delas corrobora com essa história. Enfim. Desde criança, o Swami Rama foi levado pelo Bengali Baba, também era chamado de Baba Dharan Das, que era um grande mestre, um grande sannyasi, para os Himalaias para ser treinado como um grande mestre. A vida que eu queria ter vivido, juro, inclusive em volta dos mestres que ele conheceu. Esse livro me emociona demais. E o Swami Rama, sendo intransigente, cético, questionador assim desde cedo, quando fazia umas andanças, porque o mestre dele era incrível e mandava ele sair de perto dele e falava, vai aprender contra os caras, vai estudar com o Gandhi, vai para a escola do Rabindranath Tagore, vai se virar, cara, vai aprender com outros lugares. Numa dessas andanças ele encontra um sadhu que cuspia fogo, né? Ele dominava certo tipo de pranayama e cuspia fogo.
Aí ele falou pro Swami Rama, olha, eu dominei esse siddhi, esse poder, depois de 10 anos de intenso tapasya. Aí o Swami Rama fica impressionado, era um adolescente, né, pré-adolescente. E ele vai até o mestre dele, que não ficava demonstrando milagres, que não ficava fazendo essas coisas a rodo, e fala assim, escuta, não quero mais ser seu discípulo. Aí Baba Dharan Das olha pra ele e fala, por que não? Olha, eu achei um mestre muito melhor que você. Ah, achou? Por quê? Porque ele consegue cuspir fogo. Oh, e aí o Baba Dharan Das levanta e fala, me leva até ele, eu quero ver esse cara. Quando o Swami Rama leva ele até esse sadhu que cuspia fogo, o sadhu que cuspia fogo olha pro mestre do Swami Rama, cai aos pés dele e fala, Gurudeva. Ah, surpresa das surpresas, aquele cara que cuspia fogo era um discípulo que havia abandonado o monastério do guru do Swami Rama, que era um mestre de mestres. E aí o mestre do Swami Rama fala assim, meu filho, que bom te encontrar, tal. Escuta, tô sabendo que você dominou um siddhi. Aí o cara todo orgulhoso vai, mostra, cospe fogo. Há quanto tempo você demorou para fazer isso? Ele fez, eu levei 10 anos de tapasya intensa para dominar esse siddhi. Aí ele olha pro Swami Rama e fala assim, boa sorte, você vai levar 10 anos de esforço inacreditável para fazer aquilo que um fósforo consegue numa única riscada. Não se surpreenda com os efeitos das práticas meditativas, não se surpreenda com os efeitos da sua meditação ou dos diferentes caminhos ou dos supostos milagres que outras pessoas possam te oferecer. O fruto real da meditação aparece na transformação do seu caráter. Meu mestre, uma vez sobre isso, falou um negócio muito interessante, porque existe toda uma discussão, né, das linhagens da Kriya Yoga sobre dominar, Nirvikalpa Samadhi, como é Samadhi, como não é Samadhi, será que para o coração, será que não para o coração? Porque o verdadeiro Samadhi é um estado em que você entra num estado de relaxamento tão profundo, a sua consciência se dilata, você se torna mega lúcido, mas o seu corpo entra numa espécie de hibernação. Então o seu batimento decai a quase zero, sua respiração quase desaparece e para um monte de gente ela para, para um monte de gente o coração para. Clinicamente isso não é viável, então o que a gente sabe é que quase para, o que já é clinicamente, de novo, muito surpreendente, mas a gente fala disso num outro dia. E aí, eu fui falar sobre isso com o meu mestre. Ah, nossa, meu Deus, parar o coração, parar a respiração, como isso se dá? Ó, Baba, me conta, tal. Daí ele olhou para mim e disse, não se surpreenda com esse tipo de fenômeno. Com o treinamento certo, isso é relativamente fácil de obter. O verdadeiro fruto da meditação e da iluminação, porém, o verdadeiro fruto da meditação e da iluminação, porém, se dá na consciência que, ainda que esteja cercada de sofrimento, não se intoxica com ele e é capaz de dar respostas diretas e certeiras para auxiliar na remoção do sofrimento de outras pessoas. Isso é iluminação. Não é parar de respirar, não é cuspir fogo, não é sair flutuando por aí. Parece que eu tive uma fuga de tema ao longo desse vídeo, mas todo esse preâmbulo foi para dizer para você o seguinte. Na história do Swami Rama, o mestre dele manda ele estudar com um monte de gente. Já falei lá no começo do vídeo, ele tem o privilégio de estudar com Mahatma Gandhi, ele tem o privilégio de estudar com o próprio Rabindranath Tagore, ele vai até o Paranguru dele, o mestre do mestre dele, lá no Tibete, ele conhece um monte de yogis, ele estuda com Ananda Maima, ele estuda com o Ninkaroli Baba, todos esses gurus famosos do século XX, o Swami Rama conheceu. Só que ele tinha o mestre dele. E ele tinha a sadhana dele, ele tinha o caminho dele, o jeito dele de praticar e de investigar se toda aquela profusão de caminhos, toda aquela profusão de ensinamentos, toda aquela profusão de conteúdos estavam fazendo efeito, tinham ressonância com a prática dele ou não. Tudo que eu estou querendo te dizer com esse vídeo é uma coisa que eu ouvi do meu mestre e depois eu ouvi desse cara aqui. Eu ouvi o mesmo exemplo, a mesma metáfora de dois sadhus, meu guru e esse cara, dizendo para mim assim, olha... eu ouvi também isso de uma forma diferente do meu outro Upaguru, que é Swami Nirmalatmananda Ji Maharaj. Os três me falaram a mesma coisa. Não fica caçando iniciação espiritual como se fosse um item de coleção. Porque é como quando você tenta cavar um poço para achar água. Se você não tem tenacidade, disciplina e confiança de achar um lugar, começar a cavar e ir ali até achar água, mas aí você se entedia, cava um pouco, vai para outro lugar, cava um pouco, vai para outro lugar, cava um pouco, vai para outro lugar, o que você vai ter no final do dia é nenhuma gota de água e um terreno destruído. Caminho espiritual não é item de coleção. Verdade espiritual não é item de coleção. Não é coisa para você ficar fazendo um pupurri. Caminho espiritual, religião de verdade, caminho místico e caminho de autoconhecimento não é commodity e não é item, não é figurinha de álbum que você troca, negocia, modifica. Não é assim que isso funciona.
Desde lá de trás, desde muito antigamente, uma das coisas que faz essas vias místicas funcionarem, a despeito das diferenças metodológicas, teológicas e filosóficas que elas tenham entre si, é tradição. Uma linhagem de mestres que dá continuidade para aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de humor, com aquele tipo de tendência, nascido naquele tempo, espaço, lugar e circunstância. Aquela tradição serve para aquela pessoa. Mas você ficar misturando as tradições e misturando as estações não vai te trazer o fruto da prática. Vai te deixar, ao contrário, arrogante, porque você vai achar que sabe de tudo, mas você é uma grande Wikipédia esotérica, né? Sabe os primeiros verbetes de tudo quanto é caminho, mas não vai fundo em birosca nenhuma. Tava falando disso com o Edgar esses dias, ele me contando uma discussão doida que ele tava tendo com um desses esotéricos, e o cara falando de reiki ocidental, e reiki, e meditação nisso, naquilo. E aí o Edgar pergunta pra ele, tá, mas e aí, quanto tempo de prática você faz, né? Tá, mas e aí, quanto tempo de prática você faz? Aí o cara falou assim, eu faço todo dia 20 minutos de prática. E a gente teve uma conversa com um cara que foi igualzinho. A pessoa quis me perguntar sobre Kriya Yoga e veio querer me mostrar que era um grande praticante. Aí apareceu com tilaka na testa. Aí eu, tá, e aí, o que você faz? Não, eu misturo várias práticas, eu faço prática taoísta e prática budista, e a prática do meu guru, e mais uma prática tântrica. Mas, nossa, caramba, hein? E todo dia? Todo dia. Quanto tempo dá de prática? 40 minutos. Pera. Você está misturando, sei lá, 4 práticas de meditação diferentes, você leva 40 minutos, você faz 10 minutos de cada prática, então você não faz nenhuma. Porque para você começar a meditar, e isso é uma dica de ouro, você tem que primeiro saber relaxar. Você tem que saber acomodar a sua mente. E nenhuma mente para com puxada brusca de freio de mão. Não rola. Você não vai conseguir meditar se você sentar e falar assim, pedir para parar, parou, pum! Não é. Fazer práticas curtas, de 3 minutos, a gente ensina isso no instituto, né? Principalmente para empresas, os 3 minutos agora. É eficiente, tecnicamente. Mas para você entrar no estado de relaxamento da meditação, leva pelo menos, assim, de 12 a 15 minutos, né, Paty? Na nossa experiência, às vezes a pessoa leva até mais para chegar, assim, tem gente que entra nesse relaxamento depois de 20 minutos, que você faz assim, tchuf, agora consegui. Então, se leva esse tempo para você ir freando a mente, como é que você quer fazer práticas mais avançadas e profundas? O nome disso é ganância espiritual. Ficar colecionando essas técnicas e colecionando essas verdades vai se tornar um arrogante delirante. Você vai achar que sabe de muita coisa, mas de profundidade você não sabe nada. Por que essas tradições são tão eficientes e profundas? Porque dentro da quietude disciplinada e tenaz dessa investigação que você faz dentro de você, você encontra dentro de você aquela fonte silenciosa de onde emana a luz que torna todas as coisas simples. Você descobre essa fonte de alegria, harmonia e paz dentro de você, capaz de mudar a sua realidade, mudar a sua percepção que você tem do mundo. Mas para isso você tem que entrar nessa busca com sincera dedicação e confiar naquele professor que quando você encontrou, esse aqui é o meu caminho, você vai seguir nele até você esgotar, até não ter mais chance de você duvidar desse caminho. E você pode, como Swami Rama, estudar e conhecer outros caminhos em algum grau de profundidade e de seriedade e que tenham alguma confluência com o seu, desde que você não fique abandonando práticas e acumulando técnicas, porque isso não ajuda. Né? Não é um buffet de práticas espirituais que você vai ficar alternando quando te der na telha, porque você não vai obter fruto nenhum disso, né? Se a gente fizer dessa metáfora agrícola nosso norte, é legal que tenha rotatividade no terreno, né? Você não faça monocultura para não viciar a terra e não desgastá-la. Isso é o que o Idrishá vai chamar, né? Quando você só faz uma prática de forma mecânica, sem pensar sobre ela, sem trabalhá-la, sem refiná-la, é o que o Idrishá chama de práticas mortas, né? Mecânicas. Quando você faz de uma prática espiritual uma prática mecânica, você mata a prática, porque ela não vai mais te transformar, ela vai te robotizar, ela vai te condicionar. É contra isso que o Krishnamurti, por exemplo, tanto fala. Agora, por outro lado, trazer esse frescor novo para a sua prática pode também depender de você estudar outras tradições, de você comparar outros caminhos, só que também depende da sua disciplina de fundo na prática. Porque muito do porquê você não pode estar obtendo os frutos da sua meditação é porque você sequer saiba relaxar. A mente, o Alan Wallace fala isso o tempo todo, né, esse cara aqui. O pilar central onde você estabelece a sua atenção na meditação é na vivacidade mental, né, a sua clareza, a sua disposição mental, na sua concentração, o seu foco e no seu relaxamento, você aprender a soltar.
Muito do porquê pode ser que a sua prática não esteja rendendo frutos é porque você não sabe simplesmente soltar. E essa soltura é necessária. Essa soltura é fundamental, é necessária para que você consiga obter os verdadeiros frutos da prática. Mas não fica colecionando caminhos. Eu conheço tanta gente, né, Paty, que fica recebendo iniciação como se fossem itens de coleção para pôr numa prateleira. Recebe iniciação desse caminho e não pratica nenhum. No fim das contas, esses caminhos todos começam a se contradizer. É como dieta. De alguma forma, toda dieta é boa, mas não é boa para todo mundo. Porque cada um tem seu biotipo, cada um tem seu estado de humor, cada um tem seu poder aquisitivo, sua forma de comer, seus hábitos e tal. Quando você começa... O Yogananda dá exatamente esse exemplo nas lições dele lá da Selfie, agora que eu lembrei, e que ele fala exatamente disso. Ele diz, olha, um homem era viciado em estudar dietas, e aí o cara estudava todas as dietas, sabia tudo sobre nutrição, entendia tudo sobre nutrição, mas ele sabia caminhos tão diferentes que quando ele tentava pôr em prática, eles se conflitavam. Que é o caso, né? Vamos lá, nessa história das dietas, é como se você tentasse fazer ao mesmo tempo uma dieta vegana, com uma dieta de proteínas, com uma dieta de pontos, com uma dieta... né? Não funciona. Então, acha o seu caminho a partir de uma profunda investigação, use de ceticismo, de qualidade, de investigação, né? O Vivekananda fala sempre isso, né? Comece com a descrença, né? Então, investiga bem a fundo se aquele caminho tem condição de te transformar. Mas não faça isso de cima de um pedestal. Essa prática não é compatível para mim. Por que você acha isso? Quem é você para saber tão profundamente sobre isso? Se você está num caminho de autoconhecimento, conheça-se primeiro, né? E aí, vai fundo nesse caminho. Quando você sentir, quando o seu coração te disser, essa é minha prática, vai nela até o fim, tá bem? Não colecione caminho espiritual. Vai mais fundo. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.